Meus queridos irmãos, hoje concluímos esta série sobre os outros descendentes de Abraão. E, de facto, conforme mencionámos há 3 semanas atrás, Abraão não teve apenas este filho Isaque, do qual veio todo o Israel, mas também teve primeiramente um outro filho, que foi Ismael, do qual vieram os ismaelitas e que hoje são mais conhecidos como muçulmanos ou islâmicos, aqueles que aderem ao Islão. E, de facto, a ideia é que todo o islâmico, todo o descendente de Ismael adira ao Islão, se torne um devoto fiel de Alá e que, inclusive, caso seja necessário, participe na Guerra Santa. E a Guerra Santa, como nós vimos, também tem aqui 2 vertentes. Uma primeira é a Guerra Santa interior, contra si mesmo, contra aquilo que são as suas fraquezas, aquilo que são as inclinações para o mal, mas também uma outra guerra, que é a guerra contra os infiéis. E dessa guerra contra os infiéis, nós temos encontrado aí várias manifestações, e esta última, mais recente, é da chamada Jihada Islâmica. E a Jihada Islâmica tem progredido, tem inclusive ganho aqui uma expressão tremenda através do chamado Estado Islâmico. Meus irmãos, é neste contexto que nós vivemos nos dias de hoje, quer gostemos, quer não, quer ponhamos a cabeça debaixo da manta, quer não, a realidade mundial é esta. E de tal modo, assim é, uma guerra violenta contra os infiéis, que nós temos assistido, conforme vimos a semana passada, uma onda tremenda de ataque aos cristãos, em primeiro lugar. E, de facto, para um islâmico, um árabe que não professa o islamismo, um judeu, um cristão, um ateu é considerado infiel e por isso mesmo é perseguido, por isso mesmo acabará por, das duas uma, ou aceitar o islamismo ou sujeitar-se à morte pela espada. Meus irmãos, hoje vamos considerar o último tema desta série, e que, para mim, digamos, é muito significativa porque é presente e futuro. É exatamente o grande alvo final. Ou seja, aonde é que os islâmicos querem chegar? Qual é o grande objetivo deles? Meus irmãos, eu tenho para mim que é, de facto, Israel. É Israel enquanto nação, Israel enquanto povo. Os cristãos aqui, ainda que sejam importantes, são secundários, digamos, neste alvo final, que é Israel. E, meus irmãos, tem ali um texto que está na Escritura, em Gênesis capítulo 13, e que tem a ver com a questão da terra prometida. Israel, como nós sabemos, somente conseguiu recuperar aquela terra de Canaã, na Palestina, em 1948, depois de um acordo nas Nações Unidas. Porque até aí, durante centenas de anos, aquela terra esteve tomada por vários povos, incluindo palestinianos, incluindo islâmicos, incluindo muçulmanos. Mas em 1948, nesse acordo das Nações Unidas, nessa resolução, foi entregue aos judeus uma boa parte daquele território. E essa parte do território tem sido disputada quer pelos judeus, quer pelos outros palestinianos, de tal modo que em guerras sucessivas têm tido mais território, menos território. Alguns, porventura, se lembrarão da chamada Guerra dos 6 Dias, em 1967, se a memória não me trai, quando os exércitos de Israel chegaram à Síria, aos Montes Golã, e chegaram até ao Egito, procurando, desse modo, reconquistar aquilo que havia sido o território, as fronteiras
construídas ou colocadas pelo grande rei Davi. Mas, meus irmãos, de quem é aquela terra? Aquela terra foi prometida a quem? Esta, em primeiro lugar, é a grande questão. E, meus irmãos, eu reporto-me tão longe quanto Gênesis capítulo 13. E depois que Abraão teve aquela promessa de Deus, de que teria uma grande descendência, Deus também lhe prometeu uma terra. E essa terra está indicada, em termos genéricos, no capítulo 13, versículos 14 e 15 de Gênesis. E depois de uma discussão entre Abraão e o seu sobrinho Ló, em que um foi para o outro porque escolheu, porque lhe parecia melhor, Deus então disse a Abraão: esta é a tua terra. Verso 14. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os olhos e olha para o lugar onde estás, para norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda essa terra que vês te hei de dar a ti e à tua descendência para sempre. Para sempre. Então esta é a promessa de Deus a Abraão, uma terra que seria daquele povo para sempre. E na verdade nem sempre foi daquele povo. Vários foram os invasores em várias ocasiões, mas sempre Israel de algum modo retornou àquela terra. E hoje a disputa continua entre aqueles que durante anos, na ausência de Israel, vieram de novo a ocupar aquela terra. Meus irmãos, é para esta terra que eu quero focar a vossa atenção, porque este é o último alvo, o grande objetivo do Estado Islâmico. Nós vimos há um tempo atrás que os ismaelitas, o Estado Islâmico, o Califado, quer chegar também à Península Ibérica. Mas Portugal e Espanha, ainda que façam parte desse Califado, a restauração do antigo Império Otomano, com sede na Turquia, em grande parte, não é apenas mais do que uma pequena joia na coroa. O grande alvo é, de facto, para mim, Israel. E, meus irmãos, para que isso aconteça, alguns eventos importantes têm que ter lugar. O primeiro deles é a vinda do Anticristo, que já lá iremos ver. Mas no slide seguinte começa a apontar aqui exatamente a ideia do Anticristo. E há um ódio contra Israel que é mortal, que já tem muito, muito tempo. Israel tem estado em contínuo conflito com os seus vizinhos desde o nascimento do Estado de Israel em 1948. Aliás, não é mais do que aquelas palavras que o Senhor Deus tinha dito a Abraão em relação ao seu filho Ismael, e que ainda na altura da escola dominical a irmã Maria Ferreirinha aludiu, de que Ismael estaria aí, Israel estaria ali, mas os outros estariam sempre à sua volta. O Hamas, que nós conhecemos de uma guerra muito recente, deste verão, entre Israel e os habitantes da faixa de Gaza, em que o Hamas estava lá, não reconhece o direito de Israel de existir e tem como alvo a sua destruição através da Jihad. Aquilo que é o grande objetivo do Hamas é destruir Israel. Meus irmãos, eu não tenho apontado ali, mas gostaria de introduzir aqui um outro. Olhando para norte, para o Líbano, lá existe um outro partido, um outro movimento guerrilheiro, que é o Hezbollah. E Hezbollah literalmente significa, na nossa língua, o partido de Deus. Então, eles são o partido de Deus, Hezbollah, e que também tem atacado Israel pelo norte. Então, Israel, de vez em quando, fica assim meio ensanduichado. O seu objetivo é substituir o Estado de Israel, cuja bandeira está lá em cima, por um califado islâmico, cuja bandeira é esta que está aqui. E talvez os irmãos se interroguem o que é que está escrito naquela bandeira. Então, somente isto. Alá é Deus e Maomé, seu profeta. E esta é a bandeira. Alá é Deus. Não Jeová. Maomé é o seu profeta, não Jesus.
Maomé. E uma bandeira para substituir pela outra. E vejam o que é que está no centro da outra bandeira de Israel. A estrela de Davi. E com a estrela de Davi também o território que Davi conquistou. O que eles pretendem é esta substituição. E isso acontecerá, meus irmãos, quando se manifestar o Anticristo. O slide seguinte, vamos ver alguns dos dizeres, algumas das afirmações feitas por pessoas importantes. Desde 1967, o presidente do Egito disse isto: Israel existe há demasiado tempo. A batalha está a chegar, pela qual destruiremos Israel. Do Hamas veio também, em 1988, esta palavra: Israel existe e continuará a existir até que o Islão o extermine. O presidente do Irão, em 2012, disse: Israel não tem raízes no Médio Oriente e será eliminado. O Ayatollah Ali Khamenei, em 2012, disse: vejam isto, Israel é um tumor cancerígeno que precisa ser cortado e será cortado. É um tumor. É de facto alguma coisa que está ali que acaba por contaminar, está doente, precisa ser cortado. Meus irmãos, vamos focar a nossa atenção em duas passagens, a primeira delas em relação ao Anticristo. E relativamente ao Anticristo, eu gostaria de convidar os irmãos a ver aquele texto que está ali, que se encontra na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Ali estão os versículos 3 a 4, mas eu vou começar um pouquinho mais atrás. E no capítulo 2 diz assim: ora, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, rogamo-vos, irmãos, que não vos movais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como enviado de nós, como se o dia do Senhor estivesse já perto. Ninguém de modo algum vos engane, porque isto não sucederá sem que venha primeiro a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Aquele que se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, de sorte que se assenta no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Meus irmãos, temos aqui um cenário descritivo pelo apóstolo Paulo daquilo que irá acontecer com a vinda daquele que é aqui apresentado como homem do pecado. O apóstolo Paulo diz: ninguém vos engane. Ninguém vos engane, porque realmente aquilo que vai acontecer é dramático, é tremendo e que antecede a segunda vinda de Jesus. E Paulo começa por colocar isso mesmo, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele. Isto é, quando a igreja estiver naquele ponto em que está prestes a ser arrebatada, em que a igreja está prestes a ir ao encontro do Senhor, Ele realmente virá e levará a sua igreja. Mas antes disso, tamanha tribulação acontecerá, tamanha perseguição, tamanha desgraça sobre o povo do Senhor, que o apóstolo Paulo procura deixar aqui bem claro: não vos perturbeis, que ninguém mude facilmente o vosso modo de pensar. Isto é, quer-se, meus irmãos, que haja firmeza de fé, que haja convicção, que não haja quem esteja capaz de vacilar perante as perseguições, perante as ameaças, perante aquilo que nós vamos assistir, que nenhum de nós seja movido e fica a pensar: afinal, talvez eu estivesse enganado, afinal, talvez eu deva mudar e seguir Alá e o seu profeta Maomé. Eu sei, meus irmãos, que isso não vai acontecer entre nós aqui, porque creio que cada um que está aqui está convicto. Mas há aqueles que vacilam, há aqueles que
acabam por ir atrás de ondas e ventos de doutrina. Ao ponto do Senhor Jesus mesmo ter dito que, se aqueles dias não forem abreviados, até os escolhidos se perderiam. E, meus irmãos, aqueles dias vão ser tremendos. Eu não sei se algum de nós vai estar cá. Possivelmente não. Eu não vejo, com toda a honestidade, toda a franqueza, não vejo que o Senhor Jesus venha nos próximos anos. Mas, meus irmãos, também deixem-me dizer-vos, eu também não vejo que este mundo melhore, que este mundo acabe por ter uma outra orientação, porque, de facto, o homem do pecado, o mal, já existe no nosso meio. E assume muitas formas. Mas, irmãos, há aqui um aspecto importante no verso 3. Ninguém de modo algum vos engane, porque isto não sucederá sem que venha primeiro a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Em primeiro lugar, a questão da apostasia. O que é a apostasia? É disso mesmo que eu vos estava a falar. São aqueles que, dizendo-se crentes, apostatam da sua fé. Negam a sua fé. E, meus irmãos, aquilo que eu entendo deste trecho conjugado com outros é que, ao aproximar-se este dia, quando as tribulações se afirmarem cada vez mais, alguns irão, por uma questão de conforto, por uma questão de tranquilidade, negar a sua própria fé. No fim de contas, fazer de uma forma contínua, como Pedro fez quando foi confrontado com o Messias a caminho do Calvário. És um deles? Não. Não o conheço. Não tenho nada a ver com ele. Pedro pensou naquela altura na sua preservação física, na sua condição, e preferiu a sua paz, a sua tranquilidade, ainda que tivesse dito, não o conheço, não o conheço, não o conheço. A apostasia tem a ver, entre outras coisas, mas com isto aqui. E, meus irmãos, nessa altura será revelado então o homem do pecado, o filho da perdição. E vejam algumas características que são dadas no versículo 4. Aquele que se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração. De sorte que se assenta no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Meus irmãos, quem é que se vai levantar? Quem é que se vai sentar no santuário de Deus? Quem é que se vai apresentar como Deus? Eu creio, meus irmãos, permitam, alguém que realmente vem, no contexto atual, tal como eu o vejo, que vem do mundo islâmico. Alguns anos atrás pensaram que este homem da perdição seria Hitler. Seria Hitler. Porquê? Porque Hitler desferiu um golpe mortal sobre os judeus. E ele, de facto, teve uma atitude anticristã em todos os níveis. Mas Hitler passou à história. Os judeus ainda estão aí. E os cristãos também ainda estamos aqui. Não foi Hitler, este homem de pecado da perdição. Ou seja, é alguém que, nos nossos dias, ainda está para vir. E quem é este anticristo? Eu creio, meus irmãos, que é alguém que tem como grande objetivo chegar a Jerusalém e sentar-se no santuário de Deus. Mas nós podemos perguntar, mas onde está o santuário de Deus? Onde está o templo em Jerusalém? Já não está. O segundo templo, que foi reconstruído por Herodes, já desapareceu. Em cima desse templo tem uma mesquita de Omar. Vamos passar ali, focando a nossa atenção agora sobre Jerusalém. E vejam, meus irmãos, aquilo que é escrito e que é interessante. É interessante, não tem piada nenhuma, mas é a realidade. Quando as sirenes anunciam o Shabat, o que é o Shabat? O Sabat
é o sábado dos judeus, que começa sexta-feira ao pôr do sol e vai até sábado ao início do pôr do sol. O repouso sagrado dos judeus, os sinos das igrejas cristãs tocam, ou os muezins chamam os fiéis para o culto islâmico. O poder de Jerusalém se manifesta em toda a plenitude. Há 3 dias de repouso religioso por semana. Sextas-feiras para os muçulmanos, sábado para os judeus e domingo para os cristãos. E uma infinidade de festas que, somadas, preenchem o ano inteiro. E os irmãos notem este mapa aqui da cidade de Jerusalém. Aquilo são as muralhas que estão ali a circundar. Do lado direito, aquela parte castanha, tem Domo da Rocha. Domo da Rocha. O que é isso? É a mesquita de Alcázar. Aquilo que alguns têm referido também como mesquita de Omar. Mas aquela mesquita que tem uma cúpula dourada e que, segundo alguns historiadores, foi construída sobre um templo católico e completamente restaurado e mudado. E templo católico porquê? Porque os católicos, depois da ressurreição de Cristo e anos mais tarde, quando de facto os católicos começaram a dominar, encheram Jerusalém, encheram várias outras cidades de templos católicos. Quem vai a Israel vê templos católicos e mais templos. Tem aqui um lugar mais à esquerda, que é da Igreja do Santo Sepulcro, que é, digamos, templo católico, e tem ali o Muro das Lamentações. E então, meus irmãos, tem aqui uma legenda: bairro cristão, bairro muçulmano, bairro judeu, bairro arménio. Vamos focar a nossa atenção ali para o Domo da Rocha e vamos passar ao slide seguinte. E aí está uma vista sobre Jerusalém. Esta vista é do Monte das Oliveiras. Olhando naquela direção, vemos Jerusalém moderna lá, mais atrás, mas esta parte aqui, com umas árvores, tem então aquele templo, a tal mesquita de Alcázar, que é lugar privado dos islâmicos e que foi construída sobre um templo católico. É a terceira cidade, Jerusalém, é a terceira cidade mais importante para o islamismo. Depois de Meca, onde tem a famosa Kaaba, que é um cubo, e onde consideram que, de facto, Maomé teve uma revelação especial. Medina, a cidade para onde Maomé fugiu. Meca e Medina estão na Arábia Saudita dos dias de hoje. E então tem, de acordo com os ensinamentos do Islão, o profeta Maomé foi trazido por um milagre de Meca a Jerusalém, de onde subiu aos céus. Por isso mesmo, Jerusalém é extremamente importante para o movimento islâmico. O Domo da Rocha e a mesquita de Al-Aqsa foram construídas no século VII, são identificadas no Corão e fazem assim de Jerusalém um lugar sagrado depois de Meca e Medina. E por isso, meus irmãos, para mim, este é um dos grandes alvos, que arrasta consigo Israel. Slide seguinte, sim. Vamos, meus irmãos, passar ao último texto, que é em Apocalipse. Apocalipse, capítulo 16. Alguns têm ouvido, porventura, Armagedon, a tal batalha do Armagedon, em inglês Armageddon, mas na nossa língua, Armagedon. Eu vou ler aqueles versículos que estão ali, portanto, os irmãos que têm mais dificuldade, ou leem por ali, ou na vossa própria Bíblia. Mas Apocalipse, capítulo 16, versículos 12 até 17. E os irmãos, deixem-me aqui fazer... O Apocalipse é riquíssimo, eu gosto demais do Apocalipse. Mas no Apocalipse nós encontramos uma descrição muito alargada do chamado período da Grande Tribulação. A Grande Tribulação de que o profeta Daniel falava, aquela 70ª semana, é uma semana de anos, são 7 anos, e que o Senhor Jesus refere em Mateus capítulo 24 e 25. E quando ele menciona lá, depois dos sinais dos tempos, guerras, rumores de guerras,
terremotos, pestes em vários lugares. Tudo isso são os sinais dos tempos, é o princípio do fim. Mas depois ele entra numa indicação descritiva breve sobre a grande tribulação. E essa grande tribulação é, para mim, descrita em Apocalipse, do capítulo 6 até ao 18. E nós estamos no capítulo 16, que é exatamente este finzinho. E vejam, meus irmãos, capítulo 16 de Apocalipse, verso 12. Há aqui uma sucessão nestes capítulos do 6 até ao 18, que é a abertura dos 7 selos, as 7 trombetas que são tocadas e, finalmente, as 7 taças que são derramadas. Neste capítulo 16, os irmãos têm aí exatamente vários anjos que vêm e derramam as 7 taças. E vejam no caso no versículo 12. O 6º anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do Oriente. Os reis que vêm do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem 13 espíritos imundos semelhantes a rãs, pois são espíritos de demónios que operam sinais. Veja, espíritos de demónios que operam sinais, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes para que não ande nu e não veja a sua nudez. E eles os congregaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. O 7º anjo derramou a sua taça no ar e saiu uma grande voz do santuário da parte do trono, dizendo: está feito. Está feito. Os irmãos, este é o fim. Pois até diz no verso 19. No verso 18 diz: houve relâmpagos e vozes de trovões, um grande terremoto como nunca houve. E a grande cidade, verso 19, fendeu-se em 3 partes e as cidades das nações caíram. E Deus lembrou-se da grande Babilónia para lhe dar o cálice do vinho do furor da sua ira. E vai para aí fora. Meus irmãos, uma palavra breve e conclusiva sobre a batalha do Armagedon. Aonde é que é este Armagedon, em primeiro lugar? Vamos ver no slide seguinte. Armagedon é uma palavra que é conjugada de 2 outras. Magedon, que pode ser traduzido por Monte Megido, que é localizado no Vale de Jezreel. E este Vale de Jezreel já aparece naturalmente na Escritura há bastante tempo. É também, segundo Joel, capítulo 3, verso 2, o Vale de Josafá. E Vale de Josafá tem um significado. Os irmãos sabem que os nomes em hebraico têm normalmente um significado. Neste caso, Vale de Josafá significa o Senhor julga. Ou seja, este vai ser um lugar onde o Senhor vai julgar. Mas também ainda significa Vale da Decisão. Se nós andarmos um pouquinho mais em Joel capítulo 3, verso 14, fala em Vale da Decisão. É ali que todas as coisas vão ser decididas. E por este trecho final de Apocalipse, capítulo 16, com o derramar das últimas taças, nós vemos que a decisão está tomada. A decisão vai acontecer. Nesta fotografia aqui à esquerda, os irmãos têm exatamente o alto daquele monte de Megido. E depois ali à direita, eu não trouxe o apontador, mas ali à direita tem uma parte aqui, mais embaixo, quase ao centro, tem exatamente esta parte do monte, mas olhem à volta. Aquilo é o chamado Vale do Megido. É uma extensa área que já foi palco de muitas batalhas entre israelitas e outros. E segundo esta descrição da Bíblia, será também o palco da última grande batalha. A Batalha do Armagedon. Quem é que irá estar lá? Os irmãos, sem estar a querer entrar muito nisto por causa da hora, eu sei que segundo o relógio biológico de alguns já é mais de 1h30, segundo o relógio solar ou da nossa hora
Só meio-dia e 34 ou 35, então só mais um minuto ou dois para concluir. É neste lugar que vão convergir vários exércitos. No outro texto da Bíblia fala de que do Oriente virá um exército de miríades, milhões de milhões, apontando para 200 milhões de soldados. E ainda há alguns anos atrás, já a China indicava de que era capaz de armar, mobilizar um exército de 200 milhões. A China tem estado aí a crescer com poder económico. Será esse o que vem do Oriente? Os meus irmãos, fala também a Bíblia em Gog e Magog. E Gog vem do norte. E quem é que virá do norte sobre Israel? Eu creio, meus irmãos, a Rússia. Mas depois também do sul e toda aquela envolvente, os islâmicos virão. E a própria União Europeia terá também uma intervenção ali. E os próprios Estados Unidos, com certeza. Porquê? Os Estados Unidos da América do Norte têm sido e continuarão a ser o grande aliado de Israel. Então, meus irmãos, neste cenário, imaginem milhões e milhões de soldados a combater neste lugar. Quem é que está no centro? Israel. O que é que eles pretendem alcançar? Jerusalém. Concretamente, aquele lugar onde estava o templo de Deus. Há aqui depois um pormenor que não é referido. Meus irmãos, alguns estudantes da Escritura têm a ideia de que o terceiro templo será restaurado em Jerusalém. O primeiro templo foi o templo de Salomão. O segundo templo foi o templo nos dias de Herodes e de Jesus. O terceiro templo virá a ser reconstruído, restaurado, e no santuário desse templo, o anticristo, o homem de pecado, quer entrar e sentar-se naquele lugar, profanando, uma vez mais, o santuário. Meus irmãos, tudo isto é muito complexo, eu sei. Mas pedia apenas que os irmãos e irmãs estejam atentos à história que se vai desenrolando em cada dia. Porque a história dos homens não é mais do que a história de Deus que está na Sagrada Escritura. Para nós, o que é passado é história, o que é futuro é profecia. Para Deus, está consumado. Para Deus, já aconteceu. E já aconteceu porque Deus sabe que todas estas coisas vão acontecer. Algumas são motivadas pela maldade, pela maquinação do mal do homem. Outras, porque Deus vai estar ali, naquele lugar. E, meus irmãos, não creio que será tanto pelo facto de Israel, ainda assim, no meu ponto de vista, ser uma nação, ser um povo pelo qual Deus ainda tem carinho, mas pelo facto de que a história dos homens vai se desenrolar de acordo com a profecia bíblica. E se Deus disse que é assim, vai ser assim. Deus nos mantenha alertas, Deus nos ajude para que quaisquer que venham a ser os sinais se vão abrindo diante de nós. Coincidentes ou não com aquilo que eu vos expus agora, que neste tempo é a minha convicção. E, meus irmãos, eu gosto muito mesmo disto. Ter a Bíblia numa mão e o jornal na outra. E quando digo jornal, seja ele digital, seja em papel, seja em noticiário. Mas nós precisamos de ler, olhar e ler o mundo e perceber o que está a acontecer. Porque, meus irmãos, nada acontece por acaso. E nada acontece sem que Deus saiba como e quando vai acontecer. A Ele toda a glória.